Alguns dias a mãe natureza realmente não quer jogar limpo. Você pode ter a sorte de nunca ter sido pego por uma tempestade ou um ciclone, mas esse não é o caso para todos. E às vezes o clima está mais selvagem e estranho do que você pode imaginar. Então vamos dar uma olhada em algumas das tempestades mais estranhas já registradas por câmeras. Tempestade gigante de granizo. Nenhuma cidade sabe como correr atrás da cobertura como El Paso, Texas. Este vídeo mostra a magnitude das tempestades de granizo que custaram à cidade mais de 3 bilhões de dólares em indenizações. Mas como as tempestades de granizo podem ser tão destrutivas? O granizo é formado durante a corrente ascendente de uma tempestade, onde o ar quente que alimenta a tempestade é puxado para grandes altitudes, junto com as gotas de água dentro dele. À medida que a corrente atinge cerca de 6.096 metros, as temperaturas despencam para um frio de menos 5,5 graus. As gotículas começam a congelar e se juntar à medida que mais vapor de água é adicionado da corrente ascendente. Quanto mais poderosa a corrente de ar ascendente, mais alto o granizo é capaz de alcançar e maior ele se torna. E tudo que sobe desce. Uma vez que o peso do granizo é muito para ser suportado pela corrente ascendente, ele cai no chão. Tempestades menores produzem pedras de granizo menores, mas tempestades maiores podem produzir pedaços colossais de gelo. O maior dos quais foi registrado durante uma tempestade em 2010, em Vivian, Dakota do Sul. Ela media terríveis 19,98 centímetros de diâmetro. Para colocar esse tamanho em perspectiva, uma bola de boliche padrão tem diâmetro de 21,59 centímetros. Para chegar a esses tamanhos, o granizo precisa estar em temperaturas ao redor de 37,3 graus Celsius negativos. Isso colocaria em torno de 18.300 metros. Nessas alturas, uma pedra de granizo de 5 centímetros pode cair de 97 a 112 km por hora, mas uma pedra de granizo de 10 a 18 centímetros pode cair a mais de 161 km por hora. Um verdadeiro strike. Tempestade repentina de granizo na Sibéria. No dia 12 de julho de 2014, os residentes da cidade siberiana de Novosibirsk estavam desfrutando de um típico dia de verão de 40 graus na praia. Mas, em uma fração de segundo, a temperatura caiu para 20 graus. Os banhistas, confusos, começaram a recolher seus pertences, quando foram atingidos por um ataque de granizo do tamanho de uma bola de golfe. Ventos fortes jogaram detritos de prédios e árvores sobre a praia, e o granizo continuou atingindo os banhistas. Mas depois de alguns minutos, a tempestade parou completamente, e o dia voltou ao seu tom de verão, como se nada tivesse acontecido. Como uma tempestade tão estranha em um dia tão quente era possível? Uma parede de ar frio do Ártico desceu do norte, atingindo o calor que os residentes estavam desfrutando. Como o ar quente foi violentamente desviado para cima, sua colisão com a frente fria formou nuvens de tempestade. A força do vento aqui mostra o quão poderosa foi a corrente ascendente da tempestade, produzindo pedras de granizo de 3,8 centímetros, que caíram cerca de 87 km por hora. Apesar de tudo isso, não houve feridos relatados. Um típico verão russo, não é mesmo? Tempestades de relâmpagos tipo bigorna. Dizem que o relâmpago nunca atinge o mesmo lugar duas vezes. Mas e quanto ao relâmpago que nunca atinge o solo? Dá uma olhada nessa incrível filmagem desses raios. Essas explosões horizontais de eletricidade, parecendo uma aranha, podem abranger enormes distâncias no céu. Mas como? Essencialmente, todos os raios são apenas canais de ar ionizado, que transportam uma corrente elétrica entre duas áreas diferentes de carga. Mas a polaridade da descarga de um raio pode mudar tudo. Desde a maneira como os ramos se propagam, até como eles se estendem através do espaço e do tempo. Mas a iluminação dos raios horizontais ocorre em altitudes de mais de 10.000 metros, o que significa que são visíveis apenas em condições sem nuvens e sem chuva. Essa é, na verdade, a seção mais baixa da atmosfera terrestre, conhecida como troposfera. Quando as tempestades começam a aumentar, elas só podem subir até atingir o teto da corrente ascendente, conhecida como tropopausa. Isso força a propagação da tempestade para fora, o que significa que a iluminação desses níveis não é direcionada para baixo, mas para outras áreas carregadas da tempestade. O resultado é uma descarga espetacular que se espalha pelo céu, como faíscas ao atingir o topo de uma bigorna. Por isso, também são conhecidas como tempestades de relâmpagos de bigorna. Microexplosão molhada. Em 18 de julho de 2016, uma imagem semelhante à nuvem em cogumelo tipo bomba atômica dominou os céus de Phoenix, no Arizona. Mas esse não foi o início da Terceira Guerra Mundial. Essa anomalia gigante é ironicamente chamada de microexplosão molhada e, em apenas uma hora, despejou cerca de 3,60 centímetros de precipitação sobre a cidade. Acredita-se que um evento como esse ocorra uma vez a cada 10 anos. Então, o que acontece na preparação de uma chuva tão rara e mortal? Para começar, microexplosões molhadas não acontecem por conta própria.
São formadas durante uma tempestade, onde a chuva entra nas correntes de ar quente e seco por baixo. A chuva então evapora e esfria no ar envolvente. Este resfriamento significativo por evaporação faz com que a corrente descendente da chuva sob a tempestade acelere, porque o ar frio é mais denso do que o ar quente. O arrasto dessa precipitação pode perfurar uma parte fraca da corrente ascendente, resultando em uma coluna localizada em cascata que se projeta em direção ao solo. Quanto mais chuva evapora, mais rápido a cascata cai. Quando atinge o solo com essa força, não tem para onde ir, a não ser horizontalmente para fora, como você pode ver na filmagem. Os ventos resultantes dessa força descendente podem alcançar até 209 km por hora e são comuns em todo o leste dos Estados Unidos durante a primavera, quando as frentes meteorológicas cruzam o país. Nunca mais vou a lugar nenhum sem um guarda-chuva. Tempestade de gelo. Para a maior parte do mundo, a ocorrência de chuva congelante ou tempestade de gelo pode paralisar cidades inteiras. Mas no Canadá, isso é apenas uma quarta-feira. Dá só uma olhada nesse lapso de tempo de uma tempestade de gelo em 2013. Não parece que tem algo errado? Preste muita atenção à posição da árvore do lado esquerdo. O peso do gelo se formando nos galhos está arrastando toda a cobertura das copas das árvores em direção ao solo. Somente quando as temperaturas sobem o suficiente para o gelo derreter é que as árvores começam um processo incomum de ressurreição e agem como se nada tivesse acontecido. Essas são tempestades sorrateiras, que parecem ser uma chuva suave caindo em condições de gelo. Mas em várias horas, uma camada de gelo com mais de meio centímetro de espessura pode cobrir a vizinhança. Então por que essa chuva congela tudo que toca quando está frio, mas a chuva normal não? A precipitação congelada em nuvens de tempestade se transforma em chuva enquanto cai através de uma camada quente de ar em seu caminho para baixo. Com chuva normal, a camada quente atinge todo o caminho até a terra, mas a chuva congelante cai por uma camada menor de ar quente. Ele derrete a uma temperatura abaixo de zero, mas em um fenômeno conhecido como superresfriamento, as próprias gotículas não congelam. Somente quando entram em contato com as temperaturas abaixo de zero no solo, que as gotículas congelam quase instantaneamente. Uma espessa camada de gelo se desenvolve à medida que mais chuva superresfriada atinge o solo, consequentemente, chuva congelante. Essa é a pior sequência do filme Frozen de todos os tempos. Tempestade de areia de Dubo. Os incêndios florestais australianos de 2019 e 2020 tiveram um efeito devastador na região de New South Wales, no continente dos cangurus. Infelizmente, as consequências da devastação estão longe de terminar. Em 19 de janeiro de 2020, tempestades levantaram a poeira, as cinzas e os destroços deixados pelos incêndios e carregaram uma tempestade de areia 300 km sobre a cidade de Dubo. Às 18h30, as rajadas de vento foram registradas a 60 km por hora. Às 19h45, subiram para 106 km por hora. Como você pode ver neste vídeo, assim que a parede de poeira bateu, a cidade mergulhou na escuridão que supostamente durou horas. Mas o que tornou essa tempestade de areia tão grande? Uma frente fria que resultou em um dos mais longos períodos de seca na história recente colidiu com uma frente fria sazonal e levou a fortes tempestades que varreram a área do deserto. A magnitude desses ventos de tempestade puxou poeira e detritos para a atmosfera, criando uma frente de poeira abominável. Em partes da Austrália, as tempestades de areia têm ocorrido com frequência recorde no ano passado, e atualmente não mostram sinais de diminuir. Estamos em Mad Max agora? Chuva de sangue. Em 2001, os residentes do estado de Kerala, no sul da Índia, testemunharam um evento de proporções bíblicas, chuva de sangue. Ok, não era realmente sangue, mas por 2 meses, os residentes de Kerala acordaram com isso sem nenhuma explicação. A pesquisa na época descobriu que as partículas vermelhas da água da chuva eram compostas predominantemente de carbono e oxigênio, bem como uma série de esporos desconhecidos, mas nenhum deles tinha origens que pudessem ser explicadas por mudanças no ambiente local. É um mistério que levou mais de 10 anos para ser resolvido. Os esporos foram eventualmente identificados como uma proliferação de algas chamada Teratophilia annulate, que não era nativa da Índia. Os cientistas especularam que os esporos foram introduzidos na atmosfera da Áustria e carregados por uma frente fria até Kerala. Mas então, em julho de 2018, uma filmagem ao vivo do espetáculo foi capturada pela primeira vez. Uma fábrica na Rússia testemunhou uma enorme chuva vermelha varrendo seu estacionamento, cobrindo todos os carros com uma fina névoa vermelha. Quando os religiosos começaram a se ajoelhar, veio a luz de que se tratava de uma fábrica de níquel. A gigante de processamento de metal Nornickel revelou que a chuva foi causada por uma operação de limpeza da ferrugem do chão de sua fábrica. Vastas quantidades de óxido de ferro vermelho foram acidentalmente jogadas na chuva, que caía sobre o estacionamento. Você pode dizer à sua avó para se acalmar agora. Os 4 cavaleiros do apocalipse não estão vindo atrás dela, afinal.
relâmpagos vulcânicos. É ruim o suficiente ouvir sobre erupções de vulcões no noticiário, mas se você tiver o azar de ser pego por um desses, o fluxo de lava pode ser a menor de suas preocupações. O que você pode ver nessa filmagem de Joshua Bobadilla é uma terrível tempestade vulcânica da erupção do vulcão Taal em janeiro de 2020. Conforme as partículas de cinza são lançadas de forma explosiva no ar, elas se colidem e começam a gerar eletricidade estática. Tempestades comuns podem gerar eletricidade por meio de um processo conhecido como carregamento de gelo, em que nuvens contendo água são eletrificadas à medida que cristais de gelo colidem dentro delas. As erupções vulcânicas podem funcionar com o mesmo princípio, pois estudos descobriram que a água pode ser proveniente do magma. À medida que a corrente de calor ascendente arrasta a pluma vulcânica para as alturas congelantes da atmosfera, o gelo se forma a partir do vapor da água e aumenta muito a atividade dos raios. Isso parece um pesadelo. Tempestades com mesociclones. No espectro das tempestades, mesociclones são mais raros e perigosos. Como você pode ver nesta filmagem de uma perseguição da tempestade no Colorado em 2015, o que os diferencia é a presença de um mesociclone, uma corrente ascendente rotativa e persistente. Esta adição devastadora pode produzir um clima severo, incluindo ventos de 113 km por hora, chuva torrencial, relâmpagos frequentes a contínuos, granizo de 5 centímetros e às vezes a formação de tornados EF5. Mas essas tempestades monstruosas não apenas aparecem aí. Então quais são as condições necessárias? Primeiro, você precisa de uma tempestade. A umidade da Terra é elevada à atmosfera pelo clima quente. À medida que esfria em altitudes mais elevadas, o calor latente é liberado das gotículas, criando um ar mais quente, que então sobe como uma corrente ascendente, em um processo conhecido como convecção. Embora as correntes ascendentes estejam presentes junto com as correntes descendentes de precipitação, a presença simultânea de ambas cria uma turbulência considerável. Nesse ponto, a formação da tempestade depende da presença de mudanças nas velocidades e direções do vento em diferentes altitudes, o que cria um movimento ondulante, denominado vorticidade horizontal. Uma corrente ascendente quente então dobra o ar giratório para cima para se tornar uma vorticidade vertical e gira dentro dela. É isso que forma o mesociclone, trazendo essa visão infernal. Imagina só ver isso ao vivo. Tornados de fogo. Você achou que tornados normais eram ruins? Que tal um tornado completamente fora de controle e de fogo? Em 26 de julho de 2018, o Carr Fire da Califórnia gerou o tornado mais forte da história do estado. Essa é a primeira filmagem do fenômeno registrada nos Estados Unidos. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, a camada de inversão da atmosfera, uma camada de ar quente a 999 metros de altura, começou a prender a fumaça quente dos incêndios à medida que subia. Conforme a energia se acumulava por baixo da inversão, o topo foi empurrado cada vez mais alto, até atingir 6.096 metros. O ar quente repentinamente perfurou essa camada protetora, e as correntes ascendentes dispararam de forma explosiva, dobrando de altura para 12.800 metros. Para colocar isso em perspectiva, os aviões comerciais navegam a cerca de 10.000 metros. Os ventos então começaram a puxar as nuvens em várias direções, criando vorticidade nas correntes de ar e fazendo elas girarem. Com os incêndios aumentando rapidamente a altura, a coluna de ar começou a girar mais rápido, graças ao momento angular conservado. Como dobrar os braços quando você está girando para ir mais rápido. Em pouco tempo, as nuvens de fogo estavam girando fora de controle e consumindo tudo em seu caminho. Quem diria que os tornados têm um nível invencível? E você, já imaginou ver um desses de perto? Conta aí nos comentários como você reagiria. Obrigado por assistir e até a próxima!